Continuar a nossa caminhada aqui, olhando para a teontologia, né? E vamos lá. Opa. Lembrando o aviso aqui do cinema de antigamente, desligue pagers e celulares. Quem lembra do pager aí, o tempo já está passando, hein, gente? O tempo já está passando. Se você lembra muito bem do pager, então você vai... Você fala assim, nossa, pastor, só lembrou do pager. Pastor, eu lembro da máquina de datilografar, então aí já ficou um pouquinho mais ainda, né? E esse Gemini também insiste em aparecer, né? Gente do céu. Muito bem, queridos, vamos adorar o nosso Senhor. Salmo 19, peço a você que abra a sua Bíblia. Isso. Salmo 19, eu quero ler os versículos iniciais desse salmo. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos cantar louvores ao Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos orar. Abençoe esse nosso tempo de escola bíblica dominical, onde nós queremos, Senhor Deus, desejamos honrar ao Senhor com tudo que nós vamos aprender, Senhor Deus, com a nossa concentração, nossa atenção e o nosso desejo, Senhor Deus, de fazer a Tua vontade. Abençoa-nos. Eu te peço, Senhor Deus, aqui na escola dominical com os adultos e também no ministério infantil, Senhor Deus. Rogo as bênçãos do Senhor para que andemos, Senhor Deus, em conformidade à Tua palavra, para a Tua honra e glória mesmo. Ilumina-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Salmo 19. Se alguém lê o Salmo 19 para você e fala assim, mas esse salmo aqui, como eu consigo enxergar, dizer, falar, argumentar sobre Deus no Salmo 19? O que você falaria? Isso. Mas a pessoa falou assim, sim, muito bem, eu li ali, os céus proclamam a glória de Deus. O que isso quer dizer? Opa, esse salmo vai mostrar o poder de Deus. O poder de Deus, como eu vejo o poder de Deus no Salmo 19? Como eu vejo isso? Como eu enxergo nessa leitura que eu fiz, o poder de Deus? A glória da criação divina. Aí a gente já começa a enxergar o poder de Deus. Por quê? Na glória da criação divina. Onde eu vejo a criação divina no Salmo 19? Onde eu vejo a criação divina no Salmo 19? Sim, eu vejo a criação de Deus até os confins do mundo. Mas como ela se apresenta no Salmo 19? Céu, muito bem, olha lá, o firmamento, o que mais? Isso, essa harmonia, muito boa palavra.
Muito boa palavra. Essa harmonia do sol nascer e as coisas acontecerem, todas elas. Teologicamente falando, se você for estudar um desses textos aqui, ele é chamado como revelação geral, né? Por que geral? Porque todos veem isso acontecer. Não é verdade? Independente da pessoa, tem estudo, não tem estudo. Morar na cidade, morar na roça. Do Oriente e do Ocidente, ela vai saber que tem um sol. Sim ou não? Ela vai saber. Isso é para a glória da criação de Deus. Então, o Salmo 19 vai apresentar para a gente um Deus criador, soberano sobre todas as coisas. O Salmo 19 vai mostrando para a gente essa harmonia, que a nossa irmã Sueli falou ali. Exatamente isso, essa harmonia. Isso acontecendo. Por quê? Ninguém aperta um botão, sol, está na hora de aparecer. Alguém chega assim, o sol está atrasado. A gente pensa que está atrasado, né? Está atrasado. Nossa, olha, não saiu o sol. Mas essa claridade, né, essa luminosidade, ela acontece todos os dias. Então, quando ela se esvai, vem a noite. E essa harmonia revela para nós a criação de Deus. É o que a gente vai repassar. A gente já viu essa questão da criação, mas a gente vai voltar um pouco só para trazer a memória. O verso 3, ele é precioso. Alguém leia o verso 3, prestando atenção na leitura do verso 3. Alguém leia, por favor. Olha que interessante. Essa organização de não precisar o sol chegar à lua, está na hora. Lua, está atrasada, né? A lua, sol, já deu o meu expediente, né? Agora você precisa chegar. Você não ouve um sino, tem. Agora está na hora de acordar, não. Você vai percebendo essa harmonia. E queridos, é interessante quando o Senhor fala que não criou o mundo para ser um caos. Isso demonstra ordem. Isso faz parte do caráter de Deus. Toda essa ordem da criação. É precioso. É precioso quando a gente olha para a revelação geral de Deus, né? Que é essa parte até o versículo 7. E depois a revelação especial, que é a lei do Senhor, né? Interessante isso. Então não há linguagem. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz. Não é verdade? Ainda que não haja nenhuma fala, fica evidente para nós. Não é verdade? Então, isso é precioso na criação do Senhor. Então, quando você olha para o Salmo 19, você fala assim, Deus se revela no Salmo 19 como criador, como organizador, como sustentador, como provedor, como soberano. Tudo isso no Salmo 19. Tudo isso no Salmo 19. Por isso que a palavra de Deus ela é preciosa ao nos apresentar, queridos, esse atributo de Deus, né? Esse atributo maravilhoso do Deus Criador. Como eu disse a você, nós vimos já no Salmo 19, agora nós vamos continuar aqui. Opa! Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Aí, muito bem. Lembra-se? Soberania, decreto, providência, vontade e propósitos do nosso Deus. Soberania, domínio sobre todas as coisas. Decretos é a ordem e o desígnio estabelecido na eternidade. Providência, sustento e o governo intencional de Deus no mundo. Vontade é o bom prazer divino. E propósitos é o alcance dos feitos de Deus na sua criação. Nós vimos isso já. Ali está a figura do homem, mas nós já vimos na questão da criação. E foi isso que eu quero retomar com os irmãos aqui. Lembra? Da criação de Deus, domínio sobre todas as coisas. Disse Deus, haja luz, houve luz. Isso é soberania, né? Essa soberania. De decretar todas as coisas, a ordem. Vamos ler alguns textos aqui, rapidamente. O Salmo 33, 9. Alguém abra, por favor. Um outro irmão ou irmã, em Atos 14, 15 e 17. Quem vai abrir o texto de Atos 14, 15 e 17? Quem? João. Livro de Atos 14, versículo 15 e 17. Sobre a vontade do Senhor, Efésios 1, 11. Quem vai abrir? Efésios 1, 11.
Elisângela? Muito bem. E sobre os propósitos de Deus foi o que a gente leu no Salmo 19. Tá? Então vamos lá nos decretos. Salmo 33, versículo 9. Alguém leia, por favor. Deus decretou dessa forma e tudo passou a existir nessa perfeição que existe até hoje. Nessa perfeição da terra não pender para um lado e para um outro. Para um lado congelaríamos, para outro lado nós morreríamos queimado. Ela está no eixo preciso de ter a vida, de sustentar a vida, de nós podemos viver. Né? Todas as leis existentes, né, conhecidas aí pelo homem, né, lei da gravidade, tudo isso está debaixo do controle do nosso Deus. Ele sustenta todas as coisas porque Ele decretou. A providência do Senhor em Atos 14, versículo 15 e 17. Irmãos, Paulo, quando ele e Barnabé, né, o povo lá de Listra, queria adorá-los como deuses, né, ele fala, gente, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês. Está vendo, queridos, que não pode ter adoração a homem nenhum. Não pode ter adoração a homem nenhum, seja ele quem for. Não pode. Paulo estava sendo adorado pelos milagres que tanto ele quanto Barnabé foram enviados pelo Senhor. Mas Paulo fala, senhores, não, nós somos homens como vocês. O que nós estamos fazendo é anunciando o Evangelho. E é maravilhoso nesse texto que Paulo diz, o Evangelho que nós anunciamos, ele tira vocês dessas coisas vãs, desse tipo de adoração, é o que ele está dizendo ali. E vos convertais ao Deus vivo. Então, passa-se a conhecer ao Deus vivo. Que Deus é esse? E ele explica nesse texto, o Deus que fez o céu e a terra. Então, para nós, ao passo de nós entendemos o Evangelho, conhecemos o Senhor, nós entendemos tudo que por ele foi criado. Nós passamos a compreender. Isso é um argumento teleológico. Né? O que é esse argumento mesmo? O que é o argumento teleológico? O que é o argumento cosmológico da existência de Deus? O cosmo. O que é o cosmo? O mundo. Então, o argumento ser criado que o mundo foi criado por Deus. E o argumento teleológico? Tá bom, vou ajudar você, tá? Há um propósito em todas as coisas. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Então, o fato de Deus ter criado as coisas como existem, como o Salmo 19 que a gente leu, é propósito de Deus que as coisas andem da maneira como elas devem andar. Isso faz parte do na crença no Deus que nós servimos. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. O que isso quer dizer, queridos? Se Paulo está sendo ali em Listra, né? Se eles queriam adorar Paulo e Barnabé, Paulo está falando assim, olha, no antepassado já havia essa adoração. Então Deus permitiu que os povos ainda andassem nos seus pecados. Olha isso, queridos. Deus permitiu. Deus podia fulminar na hora, mas Deus não faz assim. Deus permite que pessoas ainda hoje andem longe dele e ele permite isso, como ele está dizendo para o povo de Listra. Contudo, versículo 17, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando do céu chuvas, estação frutífera, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Então, ainda que as pessoas não servissem a Deus, Deus ainda assim as abençoa.
É assim com seu parente que não crê em Deus, seu patrão, seu vizinho, seu amigo. Eles conseguem comprar coisas, se alimentar, sair, na visão deles, se divertirem e viverem. Isso é misericórdia de Deus. Por isso, quando a Bíblia fala todo joelho se dobrará, não é que todos renderão adoração a Deus. Não. Eles se dobrarão falando assim: eu sou digno de estar no inferno. Porque eu não dei glória a nenhum sol que nasceu, nem um dia. Eu não dei glória a nenhuma lua que apareceu. Eu não dei glória em nenhuma refeição que eu fiz. Eu não dei glória a nenhuma respiração que eu dei. Então, Deus é injusto? Quando você lê Romanos 1, que a ira de Deus se manifesta dos céus, e você lê Atos 14, 15 a 17, você fala: Deus é justo. Deus é justo. E Deus está permitindo ainda. Como permitiu nos tempos de Noé. O que aconteceu nos tempos de Noé? Lembra-se lá do antropomorfismo? Pastor, o senhor está ligando todas as coisas? Pois é, irmãos. Né? Tinha um pastor que muito joia. Ele me dava aula no seminário e foi uma das coisas que eu confesso aos irmãos que foi o que me motivou a fazer essa ligação dos pontos, né? Ele dava aula de Antigo Testamento, era muito jóia, irmãos. Ele pegava um texto do Antigo Testamento e ligava com o texto do Novo Testamento. E ele fazia a pergunta assim: os irmãos entendem, né? Que tal, não sei o quê. Eu ficava olhando assim, você não sei os irmãos, mas eu não estou entendendo, não. Ele fazia ligação, isso aqui, tal, os irmãos entendem, né? E eu só ficando assim, né? Assim, então eu não estou entendendo, não. Vou passar a entender, né? E aí eu fui aprendendo que essa ligação é preciosa, queridos. Da gente olhar um texto do Novo, do Antigo, e ver que é a palavra de Deus. Entende? Então não está um texto desconexo. O Salmo 19, o Salmo bonito, pastor, né? Sim, assim como é bonito o Atos 14, do 15 e 17. E quando você liga as duas coisas, você fala: esse Deus é o Deus que decreta todas as coisas. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então, quando eu leio Romanos 1 e falo assim: esse Deus eu não quero, porque esse Deus é irado. Não é o Deus da graça. Como assim não é o Deus da graça? Defina o Deus da graça. O Deus da graça é o Deus que dá tudo o que você quer? Esse é o Deus da graça? E o Deus que permite que até incrédulos continuem nos seus pecados e não sejam condenados até o dia do juízo? Isso não é graça? Essa graça foi manifesta só no Novo Testamento ou no Antigo Testamento? O Antigo Testamento também tem graça. Dá um exemplo para mim de um profeta que não queria nem pregar e Deus demonstrou graça para toda aquela nação. Quem que foi mesmo? Graça. Graça. Agora, a graça no Novo Testamento, qual que é a maior ênfase que nós damos nela? Porque a graça ela foi personificada. Ela foi manifesta numa pessoa. Em quem? Isso, é assim que nós entendemos a Bíblia, queridos. É assim que nós entendemos a Bíblia. Toda a palavra de Deus. Vamos continuar. Isso nós já vimos, hein? Nós já vimos aqui. Então eu só tô trazendo à memória a sua cabeça aí, os decretos, a providência do Senhor, a vontade do Senhor, Efésios 1:11. Sim, quando a gente estiver olhando a soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação, a gente vai olhar mais para a predestinação. Mas o foco desse versículo que eu queria dar com os irmãos é o conselho da sua vontade. Segundo o beneplácito, o seu bom desejo, segundo essa vontade do Senhor em fazer todas as coisas. Né? E o Salmo 19:1, os céus... Exatamente. Por que tudo acontece? Para a glória de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Queridos, cristãos, eles devem viver de joelhos, agradecendo ao Senhor pelo dia, pelo passar pelo dia existir, por você existir, por você respirar. Os dias. Por isso que
um dos grandes pecados do povo de Israel no deserto foi a murmuração. Foi não ver o bom prazer de Deus em conduzi-los no deserto, até a terra prometida. Terra que emana leite e mel. Terra da qual eles viram um cacho de uva ser encarregado por 2 homens. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, nós vimos isso na criação. Eu só repassei aqui com os irmãos a ideia de soberania que nós vimos, né? Agora, com relação ao homem. Com relação ao homem, nós vimos também, né? O Salmo 8 vai falar da coroa da criação, né? Então, nós já vimos a questão dessa soberania, desse decreto, dessa providência, dessa boa vontade do Senhor, desse bom prazer divino e dos alcances do feito de Deus. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Alguém depois abre Salmo 139, verso 16. Outra pessoa em Atos 17, agora 24 e 28. Outra pessoa em Efésios 1, 5. E depois nós fechamos com Efésios 1, 6. Tá bom? Gênesis 1, 26. Joia. O que esse texto demonstra? Quando a gente pensa de soberania. Você olha para esse texto, eu consigo enxergar nesse texto claramente a soberania de Deus. Aonde? Façamos o homem. Isso quer dizer o quê? É isso mesmo, pode falar. Pastor, você está lendo o pensamento agora, então com problema, né? Sim, a Trindade, façamos, mas pensando em Deus, na sua soberania, o que esse versículo deixa claro? Ele fez o homem. O poder de Deus. Ele fez o homem. Façamos o homem, ainda que seja ali na Trindade, né? Ou façamos. Ele tem o poder de fazer. Já viu origami? Quem gosta de origami? Levanta a mão aí. Tem algumas pessoas que gostam de origami, né? Eu acho bonito também, né? Você fazer um balãozinho, um barquinho, um chapéuzinho. Já tá bom, né? Já tá legal. É muito jóia quando você faz o balãozinho, que ele demora mais para fazer assim. Quando você vê ele pronto, você fala, nossa, que legal, né? Eu criei. Eu tenho poder para rasgar aquele balãozinho depois de eu ter feito? Eu tenho poder para guardar o balãozinho depois de feito? Por quê? Porque eu fiz. Exatamente. Pastor, mas isso é básico, queridos. Há doutrinas que apresentam um Deus que está debaixo do domínio do balãozinho. É estranho. Deus fez o balãozinho chamado homem, mas tem algumas doutrinas que olham para o balãozinho e falam, o balãozinho tem poder. O balãozinho agora fala para o Criador, fala assim, eu determino. Eu não quero, o senhor está sendo ruim se eu fizer isso. Agora eu vou fazer assim, assim, assim. E o Senhor, que é bom, que é amor, faça segundo a nossa vontade. Não, irmãos. Vocês acabaram de dizer que se eu fiz o balãozinho, eu posso rasgar o balãozinho, posso guardar o balãozinho, porque foi eu que fiz. E Deus, que é todo criador, ele não pode fazer o que ele quiser? E se ele fizer o que ele quiser, ele está certo, sim ou não? Por quê? Simples assim, irmãos. Então, quando você lê Romanos 9, junto com Gênesis 1, você vai falar assim, os irmãos entendem, né? O que quer dizer Romanos 9, criação do Senhor, e Gênesis 1. Quer dizer, é tão claro isso. Quando a gente tenta se exaltar e começar a colocar, né, pensamentos nossos, né? Até igualando nós a Deus, a gente olha, peraí, gente, Deus que fez, e ponto. Ele fez segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer, e ele é Deus. Então, se ele faz dessa forma, é aquele texto de Abacuque, cale-se diante dele toda a terra. Simples assim.
Se ele está demonstrando de bondade, muitas vezes esse mundo, né, não reconhece. Mas quando ele age com a sua justiça, que não é maldade, é justiça, aí fala que Deus é ruim. Por que a gente faz isso doutrinariamente? Porque a gente quer encaixar Deus numa doutrina nossa, onde Deus chega assim e fala assim, chega naquela cidade e extermina todo mundo. Ah, não pode, como Deus pode fazer isso? Não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é Deus que perdoa pecados. Pois é o Deus que faz todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas. Então cale-se diante dele toda a terra, queridos. Salmo 139, verso 16. Alguém leia, por favor. Gente, então tem como o homem aumentar um côvado a sua estatura, a sua vida? Tem como não? Por que não tem como? Porque existe o Salmo 139. Porque os nossos dias estão contados. E Deus tem um controle sobre os nossos dias, sim ou não? Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador, soberano. Exatamente. É isso, irmãos. Isso é doutrina bíblica. Isso é você olhar para alguns textos que aparentemente aos nossos olhos são contraditórios. E sabe por que eles são contraditórios? Porque nós temos o pecado. Então o pecado deixa difícil para nós. Porque o pecado faz com que a nossa natureza queira que nós interpretemos textos ao nosso parecer. Quando a gente se submete, e essa é uma regra de interpretação bíblica, né? É a Bíblia que dita como nós devemos interpretar, e não nós interpretarmos a Bíblia ao nosso querer. Né? É o estudo dedutivo e indutivo, né? Nós vimos lá, né? O dedutivo é quando você deduz como aquele versículo se apresenta. O indutivo é da Bíblia para nós. Diga-me. Exatamente. Sim. Exato, Sarita. É isso mesmo, irmão. Porque, irmãos, todos nós aqui, todos nós, sejamos honestos. Quando nós estamos diante de um texto que ele confronta literalmente a nossa cultura, fique com o texto. Fique com o texto. Se ele está ali explicando a verdade para nós, como a Sarita trouxe a questão do feto ali, né? Do Salmo 139, que fala que Deus nos conhece substância ainda informe. É isso. É esse Deus. Por que Deus nos conhece antes da gente nascer? Porque Ele é o Criador. Simples assim. Eu não estou sendo simplista na interpretação. Eu estou sendo literal. A Bíblia diz isso, queridos. Agora, ao nosso, né? Não, mas isso foi para aquela época. Não, mas Paulo, na época de Paulo. Ah, mas na época de Moisés. Claro, a Sarita até fez a colocação dos princípios morais de Deus. Isso não vai mudar, irmãos. Deus não vai chegar para você e colocar balaústre na sua laje. Que isso era um mandamento realmente para Israel. Agora, o não matarás continua funcionando ainda hoje? Claro que nós levamos todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Nós vamos entender mais sobre isso, né? Quando Coríntios fala isso. Mas nós enxergamos tudo à luz da palavra de Deus. Então, pecado continua sendo pecado, irmãos. Isso não muda, né? Como a graça de Deus continua se manifestando todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Buscar a sua igreja, exercer o seu juízo.
e o seu juízo. Eu não sei se você está no seu coração isso, você enxergar um Deus ruim, né? Nossa, mas Deus é ruim, Deus vai exercer juízo. Eu não sei se você consegue enxergar dessa forma. Um Deus que está deixando no dia de domingo o pessoal descansar em casa, assistindo televisão, curtindo o seu, entre aspas, tá? Entre aspas, curtindo o seu domingo, comendo, indo, viajando, passeando, fazendo isso ou aquilo. Eu não sei como você consegue enxergar um Deus mau quando ele exerceu o seu juízo. E esses dias todos de bondade que ele está manifestando a cada dia para aqueles que não o adoram. Entende, queridos? Doutrinariamente, quando a gente vê textos assim que fala assim, nossa, mas como Deus foi ruim, veja o contexto do que a Bíblia apresenta. Veja quanta misericórdia. Nós citamos o profeta Jonas, né? Ele pregou a Nínive, Deus converteu o coração dos ninivitas. 100 anos depois, o profeta Naum pregou para Nínive, e ali foi de condenação. Não se passou a geração, aquele temor que teve a geração de Nínive. 100 anos, alguns colocam gerações por 30 anos, alguns colocam gerações por 50 anos. Então, se gerações forem consideradas 50 anos, primeira, segunda geração já não temia o Senhor. Sabe onde aconteceu isso também? Em Juízes. Logo após a morte de Josué, aquela próxima geração já se afastou de Deus. Entende, queridos? Por isso que eu digo a vocês, o ministério infantil não é a igreja do futuro. Não, o ministério infantil não é a igreja do futuro. Nós estamos pregando lá para a igreja do presente. Esperamos em Deus que Deus converta o coração deles para serem a igreja do futuro. Mas eles estão no nosso presente. Pastor, mas eu não tinha pensado dessa forma. Precisamos pensar dessa forma, queridos. Atos 17, 24 e 28. Nós só estamos revisando, viu? Pastor, não estava lembrando mais disso. Pois é, precisa lembrar, hein? Pode fazer uma pergunta, irmã. Sim. O que, irmã? Sim. Pois é, irmã. A senhora já viu o vizinho brigando por causa de muro? É a mesma coisa, proporção diferente. Sabe assim, irmã? O coração do homem, ele quer tanto fazer o mal, que a irmã deve dar graças a Deus que outros países não estão em guerra. Porque é natural o que está acontecendo na Ucrânia. É natural o que está sendo na Rússia. É o coração do homem fazer o mal. Irmã Liane, a gente precisa enxergar. Às vezes nós temos esse conceito, que o homem é bonzinho. O homem não é bom, irmãos. Ainda que ele tenha lapsos de bondade, isso é a imagem e semelhança de Deus, eu creio, no homem, que ele tem alguns lapsos de bondade, não é natural para o homem fazer o bem. Então, quando isso, irmã, eles não devem nos surpreender. Mesmo porque a Bíblia diz, né? Que nos fins dos tempos terão guerras, né? Então, isso vai se multiplicar. Não é que hoje é o fim dos tempos. O fim dos tempos se inaugurou desde quando Jesus veio, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, pastor, mas que maldade. Que maldade do homem. Pois é, irmão. Então, mas, por exemplo, às vezes nós fazemos isso com pessoas. Às vezes nós somos maus com pessoas. Nós não temos uma arma, não temos uma bomba atômica e não concretizamos esse ato. Mas às vezes no nosso coração, qual que foi o princípio do Senhor no Sermão do Monte? Qual foi o princípio do Senhor no Sermão do Monte? Não, sim, mas assim, com relação ao próximo. Isso, exatamente. Mas qual era o ódio apresentado do Senhor ali? A questão do relacionamento para com o outro. Você matava o outro no Sermão do Monte, o que Jesus estava dizendo? Não. Só o fato de você odiar. Já viu aquela expressão? Ai, vontade de esganar. Já viu? A pessoa às vezes tem vontade de esganar mesmo. Se ela tivesse a oportunidade, ela esganava.
Ela só não esgana porque ela tem algum princípio lá no coração dela. Se ela for crente, ela está com um problema gigante. Né? Se ela não for crente, ela está com uma barreira tremenda ali. Mas aquele mal, minha irmã, né? Ele não está só no coração do Putin. Não é só o Putin que é mal, não. Tem outras pessoas fazendo maldades que não são guerras, mas são tão más quanto. Entendeu? Quer ver um exemplo menor? Quando um político desvia o dinheiro da merenda de uma escola. Eu vi isso numa ilustração de um pastor, achei muito interessante. E às vezes na escola estuda o filho dele. Mas ele desvia o dinheiro daquela merenda ali. O que ele está fazendo? Ele só está deixando aquele coração mau aflorar. Então o que está acontecendo lá, irmã? Temos que orar, pedir a Deus que Deus converta o coração. Eu creio que tem irmãos nossos, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, estão sofrendo, né, com tudo isso que está acontecendo. Mas não deve nos surpreender. É a maldade. É a maldade do homem. Não é à toa que a gente vê isso acontecendo, né, corriqueiramente. Né? Há um tempo atrás foi em Gaza. Né? A gente meio que esqueceu. Mas em Gaza estava assim. Guerras políticas na África, irmãos, acontecem e não chegam ao nosso conhecimento. Moçambique passou, acho que faz um ano e pouco atrás, onde um tanque de guerra passou por cima de uma mulher no meio da rua. Moçambique, está mais perto de nós. Né? Você vê, é maldade, irmã, não deve surpreender. A única explicação que a gente tem, irmã, é assim, é o coração mau do homem. É isso que a senhora, quando a senhora olha, fala assim, o Putin está fazendo aquilo que o meu coração também deseja fazer, mas a graça de Deus se manifestou a mim, que eu consigo hoje amar ao invés de odiar. É isso. Se eu não me engano, foi o Moody, né? Que estava ele junto com o discípulo passando na rua assim, e tinha um mendigo. Eles pararam do semáforo e olharam o mendigo. Aí ele, o Moody, né? Um teólogo e tal, ele falou assim, olha, sabe o que diferencia a mim daquele mendigo? Ao discípulo dele falou assim, não sei, doutor, o que diferencia? A graça de Deus. A graça de Deus. Por isso, irmãos, mais uma vez, reflita sobre a sua salvação. Não é simplesmente um passaporte para você ir para o céu. É a graça de Deus falar assim, o coração da irmã Liana é igual ao do Putin. Pastor, não fala assim para mim, pastor. Pois é. Mas Deus mudou seu coração que hoje só consegue falar assim, eu consigo olhar com compaixão para a Ucrânia, mas também devo olhar com compaixão para a Rússia, porque ele está fazendo mal tanto para um quanto para outro. Irmãos, assim que a gente enxerga. Deu para mais ou menos entender assim? Atos 17, 24 e 28, queridos. Alguém já abriu? Interessante, né? Que misericórdia tremenda. Queridos, esse Deus que fez todas as coisas, o que esse texto de Atos está dizendo? Nós não podemos condensar esse Deus. É o Deus que está atuante aqui na nossa igreja, ao mesmo tempo tem outras igrejas adorando o Senhor nesse mesmo horário, e Deus é atuante lá também. Olha que bênção isso, queridos. A gente não pode conter a Deus. Literalmente, usando a expressão popular, não podemos colocar Deus numa caixinha que nós identificamos dessa forma. Agora, Deus, que não é servido por mãos humanas, né? Ele criou, a partir de toda a raça humana. Então, quando alguém fala assim, nossa, mas Gênesis, lá, a narrativa de Gênesis é uma alegoria, é uma história inventada, então Atos também é. Então, a interpretação de Paulo para com Gênesis 1 também é, porque ele diz aqui, de um só criou toda a raça humana. Ele fixou os tempos, e ao mesmo tempo ele manifesta a graça dele. Eu digo aos irmãos ali da recepção, queridos, a porta fica aberta. Todos os domingos, todas as quartas-feiras. Fica aberta.
As pessoas podem entrar? Sim. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Já teve pessoas que eu encontrei aqui, né, na rua, e já conversei com elas, falei assim, olha, senta lá. Você não vai ser constrangido. Você não vai ser constrangida. Você vai sentar. E deixa no sentido que eu quis, até expliquei, né, assim, né? Deixa Deus falar com você. Simples assim. Simples assim. Sabe essa ideia do tateando? Essa ideia do... Paulo está falando no Areópago lá, onde ele chegou e viu a idolatria na cidade. Estão tateando, as pessoas estão tateando como cegas. Mas não está muito longe de vocês, mesmo porque Paulo estava pregando o evangelho. Então, queridos, isso faz parte da providência do nosso Deus para com o homem. Vamos continuar. Vontade, Efésios 1:5, alguém abriu, por favor? Isso, segundo o seu bom prazer, o seu desejo, Deus, segundo a sua vontade, predestina, adota, segundo Ele quer. Então, o fato de você estar numa igreja, ser salvo, poder desfrutar da comunhão, irmãos, não há méritos naqueles que foram adotados. É a vontade de Deus alcançando pecadores, dos quais são merecedores de condenação. Esses são só alguns textos, como disse aos irmãos, mas quando a gente vê, versículo 6, que é a sequência, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente do amado, quando nós vemos homens e mulheres adorando a Deus, isso é para a honra e glória do Senhor. Isso deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, se utilizam dessa fé, até chamam de indústria da fé, para enganarem homens e mulheres. Mas foi esse o método que o Senhor escolheu para que nós o adorássemos. Esse ajuntamento de salvos que foram alcançados pela graça de Deus, para o louvor e glória de Deus. Então, como eu disse, cristãos, eles vivem, eles conduzem a sua vida uma vida de adoração. Não são só os dias de domingo, não só os dias da quarta-feira. A vida dele é uma vida de adoração, porque ele passa a entender a graça, a entender a soberania de Deus, entender os propósitos e providência do Senhor. Hoje você pode ter claramente na sua cabeça entendido, né, que os seus dias estão contados. Sim ou não? Biblicamente falando, por quê? Essa colocação é interessante, né? Nós temos certeza que nós vamos morrer? Você tem certeza que vai morrer? E se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar agora? Pastor, não tinha pensado por esse lado, né? Irmãs e irmãos, a volta de Jesus é iminente. Jesus pode buscar a sua igreja hoje, buf, pronto, nos arrebatar. Então pode ser que a gente não passe pela morte. Todos passaram pela morte na Bíblia? Então teve pessoa que não teve a certeza que a única certeza era a morte. Sim ou não? Enoque, Elias. Não é verdade? Isso, eu entendi o que a irmã quis dizer. Mas esse pensamento fica na nossa cabeça, né? A gente fala assim, não, peraí, a única certeza que eu tenho é a morte. Não. A certeza que eu tenho é que eu vou estar com meu Senhor na eternidade. Seja pela morte ou a volta dele para buscar a sua igreja. Pode acontecer agora. Pode acontecer hoje. A Bíblia diz no piscar de olhos. Já foi um piscar de olhos. Então não foi dessa vez. Mas acontecerá. Entende, irmã? Essa é a esperança. Gente, meu Deus do céu, isso me emociona.
É isso que a gente precisa viver dessa forma. Cristão deve viver entendendo que realmente pode não chegar para ele o dia de amanhã, mas não como uma fatalidade da morte. Ah, pastor, eu posso morrer amanhã. Não pela fatalidade da morte, mas pela certeza de que o Senhor Jesus pode voltar. Nós vamos cantar um hino agora, relembrar um hino, Céu Lindo Céu. Quem não conhece esse hino? Céu lindo céu, céu lindo céu. Todos conhecem? Ah, vamos cantar. É se a gente estiver cantando, céu lindo céu, quando a gente abrir o olho, fala assim, nós estamos no céu. Nós estamos na presença do Senhor. Modo de dizer assim, o céu, né? Isso pode acontecer? Pode. Pastor, se eu creio nisso, eu creio fielmente nisso. Essa é a volta iminente. Para alguns dá desespero. Mas isso, para nós, pensa comigo. Gente, isso me dá vontade de chorar quando penso essas coisas. Meu Deus do céu. Mas é a verdade, queridos. Porque muitas vezes nós criamos raízes nesse mundo? Por causa do pecado e a nossa não perspectiva de que a volta de Jesus pode acontecer hoje. Meus irmãos, olha, nós fomos já pensando no futuro. Então, soberania, Deus está no controle de todas as coisas, Deus determina todas as coisas, Deus sustenta sua providência, sua vontade, seus propósitos. Eu queria pensar um pouco com você sobre a oração. Como você associa a soberania de Deus com a oração? Por exemplo, aquela frase está correta? Deus sabe de tudo o que acontece. Isso para você e para mim te motiva a orar ou não? Se teve alguém que não motiva a orar, pode se manifestar, né? Por que te motiva a orar? Isso, nós vamos chegar lá na resposta do Senhor. Deus estabelece a oração, um meio de nós falarmos com Ele. Nós vamos ver versículos que falam sobre isso. Isso é um decreto do Senhor, dessa forma, a oração. Deus ouve as nossas orações. Isso é providência do Senhor. Deus responde às nossas orações. Isso é a vontade dEle. E Deus é glorificado na oração do crente. Nós vamos ver esses textos, queridos. Nós vamos ver esses textos, que maravilhosos. Abra comigo, eu vou abrir com você aqui no Salmo 139. E é esse texto maravilhoso que vai mostrar para nós a soberania de Deus. Olha só, queridos. E agora eu vou pedir para você ser um pouquinho mais rápido aí, se você quiser acompanhar comigo nos textos, ou então prestar bem atenção no que diz o versículo citado. Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Eu não sei você. Às vezes, eu já disse isso para você mais de uma vez, né? Às vezes eu fico imaginativamente pensando no texto que eu estou lendo. E nesse texto, quase todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, sabe? Senhor, nem chegou. Eu fico imaginando assim, né? Deus assim, eu sei. Sabe interessante? Você estava dizendo assim, eu sei. A mesma pergunta, isso te motiva a orar ou não? Sabe o que alguns cristãos fazem? Mas para que eu vou orar? Deus sabe todas as coisas. Por que você vai orar se Deus sabe de todas as coisas? Responda para mim. Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu vou orar porque Deus sabe todas as coisas. Eu vou orar porque Ele sabe todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas e Ele ainda ouve a minha oração, o que isso deve trazer ao meu coração? Alegria, prazer, temor, gratidão. Meu irmão, que bênção você, Deus saber de todas as coisas, Deus conhecer o futuro, Deus conhecer o passado, Deus conhecer o presente, Deus conhecer o meu coração, Deus conhecer a outra pessoa, as outras pessoas, os outros lugares, as outras circunstâncias, Deus saber de tudo e Ele parar
para me ouvir quando eu estou orando. Meus irmãos, a gente precisa aprender a orar. E ainda assim, Deus dá o seu Espírito para interceder sobre nós, que nós não sabemos nem orar como convém. A gente precisa saber orar. A gente precisa orar. A gente precisa ir ao Senhor. Esse Deus que ouve, nós vamos ver mais texto sobre isso. Olha o verso 23 do Salmo 139. Alguém leia. Isso te motiva a orar? E por que te motiva a orar? Porque diante de Deus não há nada escondido, irmãos. Para nós pode ser. Você pode me enganar. E o pecado é tão ardiloso que eu posso enganar você. Mas a Deus, queridos, seu coração está assim, ó, aberto. Não adianta você chegar para o Senhor, Senhor, estou aqui nesses conclaves buscando ao Senhor. Tal. Você fala, não, você não está amando. Você está dizendo que você está orando, mas você não está perdoando. Está tendo uma vida toda torta diante de mim. Abre o coração, fala a verdade. Fala que você é orgulhoso, fala que você é mentiroso. Fala que eu sou Deus. Eu conheço o teu coração. Irmãos, diante de Deus é o lugar onde a gente fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Pelas misericórdias de Jesus Cristo, perdoa o meu pecado. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu estou dizendo que eu estou querendo o bem, quando na verdade eu não estou querendo o bem. Mas não adianta diante do Senhor eu fazer uma oração que eu estou disfarçando tudo, onde fica bonito para mim, mas o Senhor sabe que o meu coração não tem nada disso. Olha o Salmo 39 como é profundo, queridos. Esse Deus conhece o nosso coração. Isso é soberania. Não tem mais ninguém que conhece o seu coração. Não tem mais ninguém. Quer dizer mais para você? Nem você conhece muito bem o seu coração, queridos. Tão enganoso que ele é, mas Deus conhece. E o texto diz que Deus prova o que você pensa. Isso te motiva a orar? Muito, irmãos. Isso tem que mover o seu coração em oração. Porque você fala, esse Deus soberano que sabe de todas as coisas, ainda ouve a minha oração? Eu preciso orar. Isso é soberania. Jeremias 29, eu vou abrir aqui, porque o povo já está na Babilônia, que já foi levado cativo, né, e o Senhor diz isso a eles lá em Jeremias 29, já cerca de 8, 9 anos eles já estavam no cativeiro. O Senhor diz assim, lá no, vou colocar aqui, vou colocar todas as referências, fica mais fácil. Jeremias 29, versículo 12. Aliás, eu vou ler o versículo 11. Aliás, eu vou ler o versículo 10. Ô, pastor, você vai ler todo o capítulo 29? Mas, ó, queridos, prestem atenção. O povo está na Babilônia. Foi levado cativo. Estão lá na Babilônia. O Senhor diz assim. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, quando passar os 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém. Ok, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual era o desejo de quem estava cativo? Ser liberto. E e com isso, sendo liberto, o que eles vão fazer? Voltar para casa, né? Que era até lá em Jerusalém. Então, quando você fala, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, então Deus sabe exatamente o que está no meu coração, esse desejo de voltar. E eu tenho o pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, de voltar, serem libertos. Muito bem, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele momento de disciplina do Senhor, o que traria para aquele povo? Baseado no versículo 12 e 13. Aquele momento de desejo de voltar para a terra, estando no cativeiro,
Deus diz, passareis a... Vocês vão ter mais intimidade comigo. Mas, queridos, olha só. Então me invocareis, passareis a orar a mim. E o que diz o versículo na sequência? Olha isso, irmãos. Qual foi o método do Senhor decretado ali, demonstrando esse estabelecimento da oração? Vocês vão orar, vocês vão se achegar perto de mim. E eu digo a vocês, eu vou ouvir vocês. Eu vou dar ouvidos a vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, ele diz antes. Então vocês vão orar e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando essa busca acontecer, como? Olha isso, irmãos. Então, quando você ora, e esse é o método do Senhor, né? O Senhor ouve as suas orações. Porque você está fazendo de todo o coração. Assim deve ser a oração do crente. Por isso que quando você ora, não é o mexer na mão de Deus, para que Ele faça a tua vontade. Não, queridos. É você entendendo que Deus conhece seu coração, isso é soberania. Que a palavra nem chegou à língua, Ele conhece tanto o seu coração quanto os seus pensamentos. E Ele estabeleceu esse invocar a Ele e Ele ouvir, isso está decretado pelo Senhor. Esse é o caminho que eu vou seguir. Esse é o caminho que todo crente deve seguir, queridos. Isaías 55:6, o outro texto citado aí, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquem o Senhor. O método dessa vida de oração faz que nós estejamos mais perto do Senhor. Não é à toa que quando você se afasta de uma vida de oração, você percebe, né, como diz Tessalonicenses, o espírito apagado. Por quê? Porque você não está buscando daquele qual te ouve e te vê, né, que Mateus cita isso em Mateus capítulo 6. Na providência do Senhor, Mateus 6:6, e eu já estou indo aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não ouve somente, vê. Olha isso, queridos. Então, na providência do Senhor, o Senhor vê. Salmo 34, versículo 15. Eu estou abrindo aqui. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Por isso nós oramos, queridos. Além de ser um decreto do Senhor, além de ser uma revelação da soberania dele, é uma demonstração da providência do Senhor ouvir os salvos. Nós vamos continuar semana que vem, permitindo o Senhor, nessa continuidade aí da vontade, dos propósitos dele. Meus irmãos, quando nós entendemos a soberania de Deus, parece que para nós fica algo tão distante assim. Deus é todo poderoso, Ele controla todas as coisas. E parece que fica tão distante, isso chama transcendente, né? E é transcendente, sim ou não? Sim, sim. Porque uma coisa é você fazer um balãozinho de papel. Porque o papel já foi criado, eu já fui criado, né? Uma coisa é você criar do nada. O ex nihilo ali, do início, né? Uma coisa é Deus criar o homem. Mas você olhar para a soberania transcendente e ao mesmo tempo falar assim, quando você orar, no teu quarto eu te vejo. Você lá em secreto. Uma coisa é você saber o Salmo 139, que você pode disfarçar para todo mundo, mas para Deus não. Ele conhece exatamente o que está no teu coração. O que faz nós entendemos essa teontologia para o nosso dia a dia? Viver mais intimidade com o Senhor. Viver mais intimidade. Queridos, a cada vez que eu tenho estudado, durante esses anos que o Senhor tem me abençoado de aprender mais da palavra dEle, eu tenho percebido que aquela caminhada de Paulo, de
perseguir a igreja e ser convertido para o Senhor, chegar no final da vida, achar que ele é o principal dos pecadores, ela é real. À medida que você vai chegando perto da cruz, você vai se humilhando mais. Quando cristãos acham que estão tão perto do Senhor e se exaltando, acho que tem algum erro doutrinário aí. Ou é na vida dele, ou é na palavra. Prefiro ficar com a palavra, queridos, que ela não erra. E na vida dele, sim, todo erro. À medida que a gente vai chegando perto de Deus, a gente vai falando assim, peraí, o Senhor é soberano. Ele ouve as minhas orações. Ele conhece como eu oro, então eu preciso orar mais. Preciso falar mais com o meu Senhor. Seu Marcos? De jeito nenhum. Exatamente. Deus é soberano. Por isso, seu Marcos, quando a gente olhar para a justiça de Deus, queridos, com esse entendimento do amor, justiça, controle dele, você fala assim, eu preciso me humilhar. Que se esse Deus faz assim, ele tem todo... Quem somos nós para falar isso, né? Mas eu vou falar essa frase, fica mais claro. Todo direito, todo poder, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de ouvir a Tua palavra, falar de coisas tão profundas para nós, mas queremos, Senhor Deus, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, que na nossa vida de oração, nossa vida de leitura, nossa vida de comunhão, nossa vida de culto ao Senhor, seja feita para honrar a Ti, Pai, somente a Ti. Que nós caminhemos como uma igreja que está submissa à Tua vontade, que quer viver, Senhor Deus, para honrar e glorificar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito para vivermos uma vida reta diante do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Senhor Deus, pela bênção de estarmos reunidos. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Continua a abençoar esse nosso início de semana, esse nosso domingo abençoado, para que nós honremos e glorifiquemos ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O nosso café